pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje a gente trouxe um assunto bem legal, porque a gente vem falando bastante da parte de nutrição, da parte de alimentação, e a gente fala sempre na parte de atividade física. Então hoje a gente trouxe realmente um educador físico para falar sobre a importância e quanto modifica no estilo de vida da gente, no dia a dia, né, a atividade física. Então, seja bem-vindo, Jason. Obrigado. Se apresente, fale um pouquinho aí da sua jornada, por que educação física. Conta um pouquinho aí pra gente. A educação física, ela me deslumbra, na verdade. Então, foi uma prática que desde o tempo de escola, e se eu não fizesse isso, eu não faria outra coisa, que não fosse atividade física, que não fosse voltado para a saúde. E aí foi decidido isso após um bom tempo de estudo. Ainda passei 2 anos estudando o que eu gostaria realmente de fazer. E aí veio na mente aquilo que eu mais gostava, que é realmente a atividade física. Tu sempre fez atividade física quando era pequeno, quando era criança? Sim. Acho que a prática escolar, na verdade, ela lhe coloca com vários leques e opções também, para que você realmente tenha um direcionamento. Hoje em dia, muito mais do que antes. Porque antigamente era muito escasso, então a atividade física ela não era tão importante quanto hoje. Verdade. E os meios também não eram tão amplos. Mas Tem hoje, quanto tempo de formado? eu me formei em 2012. E aí já faz mais de 10 anos. É. E aí é uma prática que, se você me perguntar hoje quando é que você quer se aposentar, eu ainda não sei te dizer. Mas Realmente virou, como você ama isso, é mais um lazer também junto com o trabalho, Isso. né? É muito bom. Até porque hoje tudo é uma evolução. Então os estudos vão evoluindo com o tempo. E a prática da atividade também, ela tem isso de pesquisas, de coisas novas. Vai se aperfeiçoando, né? Exato. Então, assim, ao mesmo tempo que você gosta de ficar na área, que é um lazer, que você faz aquilo que você gosta, você também tem que estudar para isso. Com certeza. E aí, alunos novos chegando, e a demanda diferente. E aí, hoje, pronto, o Covid foi mostrado que a atividade física, ela é sim importante, ela é um ponto essencial para que você tenha uma evolução, certo, de saúde e qualidade de vida. Sim. E que minimize os efeitos de uma Covid, de uma doença. Também na questão da imunidade. Sim. Então, assim, tudo atrelado a uma boa alimentação e uma atividade física, você consegue melhorar tudo. Tanto no âmbito pessoal, profissional, lazer, tudo. A gente já trouxe vários profissionais de saúde, principalmente nutricionistas, e eles sempre focam muito nessa parte da atividade física. Por isso também foi tão interessante essa sua presença, porque a gente fala, mas a gente tem que entender realmente de um profissional o quanto muda no nosso dia a dia a atividade física, né? Sim. E você trabalha com a parte de CrossFit, não é isso? Isso. Conta um pouquinho o que é o CrossFit, né? Veja só, na verdade, o cross ele veio para mim como algo de esperança, na verdade. De melhorar o quê? De evoluir em quê? Então, há muito tempo atrás, não existia treinamento funcional aqui em Gravatá. E aí, logo quando inaugurou o Parque da Cidade, e a gente fez o treinamento funcional, e a gente conseguiu implementar isso ao ar livre. E após isso, deu tanto certo que a gente levou para as academias. Então, a gente iniciou esse processo de treinamento funcional porque exatamente era uma coisa que não existia. E eu sou adepto a isso, de coisas novas. E aí, se você disser assim, Jason, o que é que tem de novo aí hoje? Eu vou estudar, vou procurar saber para poder realmente estar me espelhando em algo novo. E o CrossFit, ele veio para mim dessa forma. Uma atividade diferente que acopla, ele engloba, na verdade, todas as atividades e inclui numa modalidade só. Muitas pessoas têm hoje o CrossFit como um estilo assim de vida. Tem uma amiga que ela é crossfiteira, ela ama. Já tem até as essa palavra agora, competições né? também, né, que Isso. vocês fazem. Porque é o seguinte, a gente fala muito em comunidade. Porque é tão amplo, certo, que se torna realmente uma família. Uma situação onde você leva como estilo de vida. Porque aí, por exemplo, às vezes você acorda, certo? Vou trabalhar hoje. Mas eu vou acordar, eu vou trabalhar hoje, depois eu vou pro cross. Então, assim, por que isso tudo? Porque é exatamente isso, ele lhe deixa num tipo de situação que você fica apto para tudo. Ele é especialista e não ser específico.
Aí você, poxa, o CrossFit é especialista e não sei específico exatamente. A gente trabalha todas as demandas, todas as métricas do corpo humano de maneira geral, de maneira global. E isso lhe deixa pronto, preparado para fazer, para corrida, para nadar, para 40 quilômetros numa maratona, lhe deixa apto para poder fazer qualquer tipo de esporte de contato, jiu-jitsu, voleibol, futebol. Então, assim, é o tipo de modalidade que ele deixa apto para tudo. É porque ele trabalha realmente com a parte de força, É isso, né? ele tem uma transformação no corpo que até hoje vira situações de estudo, porque ainda hoje a gente continua estudando o CrossFit, o que é que ele consegue e até onde ele vai. Não tem limite para isso. Isso vai depender muito do condicionamento que você vai se dedicar a propor dentro do esporte, a alimentação, Sim. que você vai também incluir. É importantíssimo, né? Se você não incluir a alimentação, se você não tiver nenhum tipo de demanda, certo? Nutricional, para poder suprir seu dia a dia com relação tanto à parte de trabalho, tanto à parte de esporte, né, de exercício físico, você não vai conseguir render, você não vai ter objetivo a ser alcançado, consequentemente você não tem resultado algum. Com certeza. E aí o CrossFit ele veio com essa informação de ser algo novo, porém duradouro e uma coisa que vá se modificando sempre. Inclusive o conceito do CrossFit é exatamente isso. Ele é um treinamento funcional de alta intensidade, porém constantemente variado. Isso quer dizer que nunca vai ser algo específico, nunca vai ser algo só aquilo. Ele vai ter uma dinâmica de estar modificando. Nunca é a mesma Não coisa, é como né? musculação. Exatamente, não é uma situação específica. Pronto, a musculação. A musculação é muito. Você já sabe, você decora o seu treino. Exatamente, Você você tem um mês e alguma coisa para poder decorar aquele treino e se adaptar a ele. Cientificamente, a gente pode se adaptar a uma rotina durante 15 dias. Sim. Ô, Jason, e faz quanto tempo que tu tá com o boxe lá? 6 anos. 6 Na verdade, 6 anos no total, porque como eu tinha uma academia, eu também coloquei, fiz um espaço para CrossFit dentro da minha academia até ver a amplitude que a modalidade ela propôs para mim, até eu realmente mudar de espaço e fazer um box específico de CrossFit. E antes disso, quando tu se formou, tu sempre já foi trabalhar diretamente em academia? Já chegasse a trabalhar em alguma escola também? Sim, sim. Me conta um pouquinho. Eu passei 8 anos lecionando, inclusive no município, no estado, em áreas particulares aqui, colégio particular. Passei 8 anos na área de licenciatura, onde a gente, sala de aula, onde a gente tem do ensino médio, fundamental. E aí eu passei 8 anos nessa área até realmente deslumbrar algo novo que eu poderia fazer e que não gostaria realmente de ficar refém daquela situação. Então foi aí que a gente fez o planejamento de treinamento funcional, de personal, que o personal antigamente ele não era tão, vamos dizer, tão divulgado como hoje. Hoje é bastante... Tão concorrido como hoje. É verdade. Então, assim, a gente era muito escasso. E hoje, graças a Deus, e assim, tem profissionais também qualificados para isso, para poder ter essa concorrência saudável e lhe direcionar para uma atividade certa. E a pandemia cresceu bastante também, não foi, Jason? Isso, a pandemia, ela trouxe muitos malefícios com relação à doença, claro, mas também abriu os olhos para muita coisa, para a nossa saúde pública, entendeu? Para a questão de qualidade de vida, do que você realmente está fazendo com o seu corpo, como você está fazendo. E aí abriu esses olhos para a gente poder entender que a atividade física, o exercício físico programado, ele tende a ser uma prevenção de doenças, uma prevenção de algo que vai se tornar uma coisa ruim futuramente. Então, a gente fala assim, graças a Deus ele abriu nossos olhos para muita coisa e principalmente para isso também. Essa questão de prevenção, graças a Deus, está crescendo bastante, né? Porque está mudando a cultura, que a gente tem uma cultura de só se tratar quando já está doente, né? Vai procurar educador físico quando já está com a mão na coluna, tem que fazer alguma atividade, mas hoje essa questão depois da pandemia, essa questão de prevenção cresceu bastante. Eu falo muito nisso porque é exatamente isso. O ser humano ele é muito complicado ao ponto de só realmente ir para um médico cuidar da saúde quando realmente está doente. Verdade. E eu acho que se a gente trabalhar a prevenção, se a gente realmente cuidar disso,
Acho que a gente vai ter um público, uma qualidade de vida maior, Com certeza. com menos gente nos hospitais e Sim. cuidando da saúde, que não seja de maneira muito prática, muito regular e sem efeitos de medicamentos. Com certeza. E hoje a maioria do público que frequenta o box são mulheres. Isso, a gente tem cerca de 90% do público é feminino. Isso porque a mulher realmente ela tem esse, não trato como obrigação, mas esse dever de se cuidar, que eu acho que é uma coisa bem interessante. O homem em si, ele também pode se cuidar. Ele também pode cuidar da saúde dele, pode cuidar do corpo, normal. E vem crescendo bastante também os homens à Isso, procura disso, a demanda depois desse meio tempo que a gente está convivendo complicado aí, veio crescendo bastante. E aí, tanto o público feminino quanto o público masculino está tendo essa procura de se cuidar um pouco mais. É interessante, Mas- porque essa modalidade trabalha muito a questão da Eu pensei força que e era mais resistência, homem né? lá. Então, Isso. eu também achava que era mais homem o público. Pois é, porém hoje eu tenho meninas que treinam lá no box que suportam, na verdade, Ao mesmo tempo. transportar peso mais do que homens. Tudo é Tranquilamente. resistência, né? No Exatamente. que você vai fazendo. O CrossFit ele tem essa demanda também de você conseguir, certo? Transportar o peso em movimento. É aquela questão de você ter potência na sua musculatura. Ele não só vai estar desenvolvendo um trabalho de força, mas sim de potência. Força específica a gente ganha muito na musculação. Porém, quando a gente trabalha com potência, a gente trabalha muito no CrossFit. Verdade, entendi. Aí tem uma certa diferença aí. A gente trabalha com a musculação num peso resistido. E a gente trabalha com um CrossFit no peso em movimento. E pode fazer as duas modalidades. Por exemplo, ao Sim. mesmo tempo, eu faço musculação, faço crossfit. Pode ir na mesma semana, fazer os dois, não tem nenhum Pode sim, problema. até no mesmo dia. E é. Porém que Você esteja Tô- preparado no seu corpo. esteja preparado. na verdade, seu condicionamento físico ele esteja pronto para isso e que o treino ele esteja programado e ajustado para os seus objetivos. Por Tanto- exemplo, eu sou sedentária, não faço atividade física. Se eu quisesse começar a fazer crossfit, já podia começar. Eu tinha que primeiro fazer musculação. Isso é mito. Mas eu preciso me condicionar para entrar no CrossFit? Você se Você condiciona lá mesmo, né? Exatamente. Você não vai precisar se condicionar para poder entrar logo. Não tem. Você realmente vai se adaptar dentro da rotina. Entendi. E aí você precisa entrar, conhecer a modalidade, frequentar, para que realmente você entenda como é que vai ser o seu processo. E é tranquilo. Ô, Jason, o CrossFit, ele, como você disse, ele engloba tudo, né? Sim. Então, eu acredito que você tem alunos lá que procura tudo, ou ganho de massa, ou emagrecimento. O que é que mais busca lá? O que mais aparece? É quem quer emagrecer, quem Isso. quer pegar massa? Normalmente, o público feminino, como é 90%, e acho que em todas as áreas voltadas para atividade física, a mulher ela procura sempre, certo? Perder gordura, E definir. definir. Mas eu também quero ganhar massa muscular. Ótimo. Mas aí é todo um processo. Sim. Então a gente dentro do CrossFit, a gente consegue sim perder gordura, definir, ganhar resistência, ganhar força, ter hipertrofia, ganho da massa magra. Consegue. Mas todo um processo. São fases. Você se adaptar a uma rotina de treino nova, você também acoplar a sua alimentação voltado para aquilo que você esteja fazendo. E aí você tem os processos, adaptação, e aí você tem as variações do movimento, e aí você tem a rotina, e aí você vai evoluir com o movimento, com a carga, e aí os benefícios ele consegue até um pouco mais rápido, certo, do que qualquer outra atividade que a gente venha fazer. Porque, Gasta muita energia, né? exatamente, E o tempo ideal, assim, para fazer crossfit? É 1 hora, É. né? o horário de treino, Sim. normalmente. Normalmente a gente não passa de 1 hora. Por quê? Diante de tudo que a gente já estudou, já trabalhou. Então, assim, o ser humano, ele não consegue ficar mais de 40 minutos, se mantendo na mesma intensidade. Seja ela moderada ou alta. Baixa intensidade a gente consegue suportar tranquilamente, mas além dos 40 minutos a gente não consegue. Cientificamente comprovado e na prática também. Então, atividade que dure mais de 1 hora. Tem pessoas que passam 2 horas treinando na academia. Não consegue treinar dentro de um box de CrossFit 2 horas. Entendi. Até porque A intensidade é bem maior, né? a intensidade ela se coloca de moderada para alta, porém é aquela situação. Você não tem uma distração. É uma aula e aí você não usa o celular, certo? A conversa ela é toda específica para o treino e aí até mesmo
sobre o treino, porque a gente começa uma aula de CrossFit dentro das seguintes questões: mobilidades e ativações, o aquecimento, para a gente ir para a técnica específica do dia, para depois fazer um trabalho de força dentro do treino e, posterior a isso, o workout, o treino. Então, assim, há um processo de 5 elementos para a gente poder chegar ao treino realmente dito dentro do box. Mas, exatamente, ele é todo ajustado e todo programado para chegar na parte de treino. Então, a gente vai para a mobilidade, onde a gente vai ter amplitude de movimento, onde a gente vai deixar a musculatura e as articulações um pouco mais relaxadas para a atividade. A gente vai para o aquecimento para a gente começar a elevar o nível, certo? E a alteração dos batimentos cardíacos e sair do nível de repouso a mais do que a gente já vem fazendo, para a gente realmente ter aquilo de estar pronto para a atividade. E quando a gente chega na parte de treino, de skill, na verdade, da técnica do dia, é onde a gente vai detalhar um movimento e a gente vai aprendê-lo durante 10, 15 minutos. E quem já sabe do movimento, a gente só vai condicionar, melhorar. E é bem dinâmico, né? As aulas, né? Porque eu já vi alguns vídeos, vocês fazem em dupla, né? Isso, também. A gente pode fazer os treinos individuais, em dupla, em trio, quarteto. Então, assim, em grupos. Então, assim, o CrossFit, ele deixa você, certo, numa dinâmica tão grande que você tem um leque de opções. E é exatamente isso. Como eu gosto de trabalhar com a criatividade, isso para mim é ótimo. Me tira uma dúvida. Na manipulação, estou focada em farmácia ainda. Na musculação, tem a questão dos treinos, por exemplo, hoje eu malhei braço, amanhã eu não malho, porque tem a questão da musculatura, descansar e tal. E como é que funciona isso no CrossFit, já que existe a possibilidade de fazer todos os dias, né? Exatamente. E todos os dias a gente vai trabalhar toda a musculatura, né? Que trabalha com tudo. Como é que funciona essa questão? Veja só, a gente tem uma programação, na verdade, onde o cross ele inclui certos movimentos aeróbios, anaeróbios, movimentos de ginásticas, certo? Movimento de LPO, que é levantamento de peso, tá? Treinamento metabólico, que é exatamente o aeróbio e anaeróbio. E aí você pode sim brincar, quando eu falo brincar é detalhar, certo? Esse planejamento durante a semana. Então a gente vai ter movimentos mais dinâmicos de ginástica, certo? Na segunda-feira. A gente pode trabalhar os movimentos de LPO na terça. E assim alternando, certo? De uma forma que não fique sobrecarregado a mesma musculatura 2 vezes seguidas. Entendi. Mas a musculação ela consegue alternar os movimentos. De forma específica, sim. De forma concentrada, sim. A gente consegue ter uma dinâmica muito maior e alternar e ter uma variação de movimento e de atividade muito maior do que qualquer outra modalidade. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente consegue fazer isso muito mais vezes, certo? E de forma muito mais dinâmica. É tu que faz o planejamento das aulas? Sim. E aí, quando tu faz o planejamento, já faz semanal? Semanal. Aí, no caso, por exemplo, tu tem quantas turmas por dia? 8 turmas, 9 turmas, dependendo. Horários, exatamente, caso, 8 horários. Aí, por exemplo, hoje é segunda, aí nos todos os horários é o mesmo treino, porque a semana tu faz o planejamento todo. Isso. Então, as turmas, elas vão nos horários, na verdade, diferentes, de acordo com a disponibilidade delas. Então, o treino, ele é igual de 6 horas da manhã até a última aula do dia. Então, por exemplo, se eu vou dizer, Jason, eu quero fazer o CrossFit todos os dias. Aí hoje eu consegui de 5 horas da manhã. Certo. Mas amanhã eu já não consigo. Eu posso ir no de 1 hora, eu posso ir na hora que eu quiser, contanto que tem as horas. A gente tem também, dentro do nosso box, um aplicativo de treino, que é do próprio box, onde a gente disponibiliza os check-ins, onde você vai ter a disponibilidade de dias e horários de aulas, onde você vai fazer a marcação. Porque tem que ter o limite de pessoas também, Isso, a gente tem um limite de pessoas de 25 pessoas por horário. E aí a gente vai ter também essa disponibilidade para o aluno, ele conhecer os skills que vai acontecer, as técnicas que vão acontecer durante a semana. O treino, ele está todo detalhado também no aplicativo. Ele vai estar lá. Os check-ins, que é os agendamentos das aulas, também vai estar lá. Então, assim, ele vai visualizar o que vai ter hoje. E escolhe. E vai escolher o horário que ele vai. E se eu disser assim, Jesus, eu quero fazer 3 vezes por semana, eu escolho os dias das 3 vezes também, de acordo com o treino que você lançou na semana. Isso. Não precisa ser aquele dia fixo, não. Não. Ele vai escolher de acordo com a disponibilidade dele, se quer segunda, terça e quarta, segunda, quarta e sexta.
É ótimo, porque dá uma flexibilidade bem grande, né? Porque às vezes a gente diz assim, poxa, principalmente a aula que é marcada. Sim. Às vezes tem dia que não consegue, Pois é. aconteceu um imprevisto, né? E aí a gente também deixa isso aberto para o aluno, que ele pode marcar e desmarcar até 15 minutos antes de cada aula. Então, caso aconteça algum imprevisto, ele pode ir lá e desmarcar a aula, até porque a gente somos 2 professores no box. Eu sou o head coach principal, na verdade, o coach principal de lá. E aí ele tem um suporte de 25 para 25 alunos. Só que hoje uma pessoa desistiu da aula, então assim, ele vai se basear na quantidade de pessoas também É importante, né? para poder disponibilizar o material para aquela aula. Então assim, a gente faz esse trabalho completo com o aplicativo já para deixar o aluno mais confortável, certo? Até porque a gente deixa ele muito mais amplo do que está acontecendo dentro do box. Tem os contatos, tem o plano dele, a data que ele entrou, a data que vai finalizar o plano dele. Então, assim, a gente deixa toda essa qualidade, na verdade, administrativa que a gente tem para a gente, mas a gente também disponibiliza para o aluno de uma maneira que ele se sinta confortável de ter tudo na mão dele no aplicativo. Jason, essas competições que tu faz, que vocês fazem lá, é mais para... Eles competem que força, resistência. Explica aí como é. Veja só, nossas competições, ela é bem simples. É você contra você. Aí eu pensei que era em grupo, em dupla. Mesmo que seja em trio, certo? É o que a gente fala. Não há uma disputa, certo? Coloquem na cabeça de vocês que aqui não há uma disputa. E sim, uma situação de comprometimento com você. Superação, né? Exatamente. Até que nível você consegue. Exatamente. Então, a partir do momento que você entende que é você contra você, a gente tem um tipo de treino que toda modalidade de CrossFit faz todo ano, que é o Murphy. Na verdade, é uma homenagem a um soldado norte-americano, inclusive tem até um filme sobre ele, onde você faz um treino muito intenso e aí você tem 10 horas durante o dia para poder fazer ele. Ah, mas esse ano, 2022, eu terminei em 1 hora de treino. Então, 2023, eu tenho que terminar ele E menos. em menos. Então, para mim, foi algo bom. Isso é um desafio, né? Exatamente. Então, todas as competições nossas, tanto ela de forma interna, certo? Como de forma regional, ou estadual, ou até mesmo nacional, que a gente já foi para eventos nacionais, são realmente isso, com esse intuito de praticar o esporte e que a gente se supere, que a gente consiga evoluir dentro da competição com relação a toda a demanda e com relação a toda a dinâmica que foi trabalhado nos condicionamentos, nas resistências. Então, assim, os efeitos que a gente quer causar é exatamente isso. Claro que, diante disso, o aluno ele vai ter ganho de resistência, ganho de condicionamento, ganho de força. E aí, consequentemente, ele vai ter um benefício na qualidade de vida e nos resultados que ele vai fazer por aí em diante, na verdade. E qual é o horário que é mais cheio a academia? À noite? Sempre tem os horários de mais picos, na verdade. Os mais cedos pela manhã e os horários medianos durante a noite. Abre que horas e fecha que hora? A gente tem aula começando a partir de 6 horas da manhã, 6 e 7 da manhã. Temos horário de 4 horas da tarde, 5, 6, 7 da noite. Então são horários, pronto. Normalmente 7 horas da noite é o público maior. Mais cheio, né? O pessoal Mais sai do cheio. trabalho. Exatamente. E aí a turma mais fixa sempre são de 6 da manhã, 4 da tarde e 7 da noite. São as turmas que realmente, meu horário é isso. E sempre tem aquela galera que é aleatória, entendeu? Que por conta de trabalho e a dinâmica do dia a dia não consegue ter um horário específico. E aí ele sai nos horários vagos que tem, ou até mesmo incluindo dentro desses horários mais populados. Vai, fala. Não, pode falar. Não, fala, depois eu falo. Questão de lesão. É Certo. comum acontecer, já que é uma atividade que vocês trabalham muito com força, com pesos, acontece muito? Veja, tem vários mitos, na verdade, com relação a isso. Mesmo que a gente trabalhe com cargas lá, não quer dizer que assim que você entrar, você tem que pegar lá a carga. Tem que pegar. Não precisa. E nem vai. Até porque a gente vai adaptar tudo aquilo. A gente vai ajustar, organizar, para que você se sinta confortável de fazer o movimento, mas que você vai evoluindo ao decorrer do tempo.
normal. E aí o mito é, o CrossFit lesiona como qualquer outra Qualquer outra atividade. atividade. Isso, qualquer outra atividade. Por quê? Porque como qualquer outra atividade existem pessoas, certo, que estão lá trabalhando, treinando, e pessoas também que chegam para poder fazer atividade e querem simplesmente pular etapas. Chegar no momento que ele ainda não está seu corpo, né? chegar no momento que ele ainda não está preparado para isso. E isso eu falo com relação a cargas, com relação a movimento em si. Então, Isso acontece normalmente muito em musculação também. exatamente. Então, assim, que tem vários vídeos que mostram aí que acontecem muitas situações, muitos acidentes, exatamente por falta de responsabilidade de quem está praticando e algum pouco de negligência também de quem está supervisionando. Tá acompanhando, não é verdade? Tudo bem, mas isso acontece em toda situação. Lá, como é um horário específico para as aulas, a gente redobra essa atenção. E pode ser criança, porque assim, a gente tem o CrossKid também. E é. É, de 5 anos, Sério? de 5 a 14 anos. Qual é o horário do... E aí ele tem de 8 às 9 da manhã, segunda, quartas e sextas, e 3 horas da tarde nos mesmos dias, às 15 horas. E aí, até mesmo com o público jovem que a gente tem lá, eles também visualizam muito o pessoal adulto. Uhum. Tio, quando é que eu vou pegar? Tio, quando é que eu vou pegar aquela barra? Então, assim, às vezes a gente chega lá no box, que tá prestes a acontecer a aula, a gente já vê uma criança chegando... A gente já para, já limita ali. A mesma coisa o adulto. Não pensem que o adulto também não faz besteira. Assim que a gente tá prestes a iniciar a aula, a gente vê aluno tentando subir no suporte, na gaiola, que a gente tem muito lá. Então a gente já pede para descer. A gente já controla. Por quê? Porque ainda não está pronto. Sim. Então a gente tem um cuidado maior, principalmente com essa questão de lesões, para tentar diminuir, certo? E manter uma atividade mais equilibrada, mais ajustada e que ele vá ganhando condicionamento ao decorrer dos treinos. Diego, mas tu acha importante a questão de, por exemplo, suplementação na parte de quem faz em relação a quê? Realmente para ajudar na resistência, por exemplo, um colágeno tipo 2 para ajudar na resistência da articulação, ou whey mesmo, Sim. proteína. Tu acha importante já por ser uma modalidade tão pesada? Ela é. A partir do momento que você faz uma atividade que exige um pouco mais de intensidade, na verdade, e essas intensidades, lembrando que vai ser creditado a sua realidade funcional e isso vai aumentando aos poucos também. De maneira que você vai evoluindo, a intensidade também vai evoluindo. Sim. E a partir desse momento a gente precisa de um suporte. E esse suporte ele é essencial. Ah, mas no dia a dia às vezes eu não consigo me alimentar de forma correta. A suplementação ela vai fazer isso. Tratado, certo? E cuidado, certo? Por um profissional adequado. E aí quando você tem, tipo a Farmaviva, que aí tem esse suporte e beneficia todos os clientes para que ali ele tenha um suporte para poder estar manipulando sua parte medicamentosa para poder dar aquele suporte de up, certo? Para você melhorar seu condicionamento, claro. Também de acordo e indicado por alguém que realmente conheça e que possa realmente dizer assim, ó, você tem um local, certo? Farmaviva, você tem um local e você tem tais medicamentos. Esses aqui vão lhe dar um suporte para poder você ter mais condicionamento, né? Ter mais suporte para ganho de resistência, hipertrofia. Isso vai fazer, isso realmente é interessante, só que aí não de forma aleatória. Sim. Em relação também, tu falou aí, tem muita questão de você, hoje em dia, né, fazer atividade física em jejum. Sim. Tem estudos que comprovam que tem resultado bem legal, né? O CrossFit. Certo. Assim, você pode fazer em jejum, outro não aconselha? Como é? Veja só, como qualquer outra atividade, o CrossFit ele não é voltado para a alimentação, ele não é diferente de nenhuma outra modalidade, ele não é diferente. Então, para você entrar hoje no CrossFit, você tem que simplesmente chegar para quem está lhe acompanhando, pessoal, estou iniciando o cross. Jejum também, né? Estou iniciando o cross. Tá, mas eu estou em jejum. Entendi. Por quê? Ah, mas tem estudos que mostram que você fazer atividade logo cedo pela manhã, em jejum, você consegue ter um gasto e tal. Sim. Calma. Por quê? Não é receita de bolo, não serve para todo mundo. Verdade. Cada corpo ele reage de uma maneira totalmente diferente. Verdade. Ah, mas é a mesma estatura, mas a parte funcional não é a mesma, tá? Então, tudo influencia.
o sono, o dia a dia, Eu te perguntei estresse, porque trabalho. eu já fiz jiu-jitsu. E teve um dia que eu fui fazer jiu-jitsu e eu tava em jejum. E eu passei muito mal. Eu já passei mal na esteira, na academia. Né? Então é por isso que eu perguntei. Imagina o crossfit. Eu sei que jiu-jitsu é uma modalidade bem pesada também. Né? Mas Exemplo. o crossfit eu acho que é mais. Né? Exemplo, jiu-jitsu, esteira. Pois é, vê, totalmente diferente. Exatamente. Totalmente diferente, porém, trabalhando em jejum, tá, um é um pouco mais intenso e outro menos intenso, mas não quer dizer que não faça você passar mal. Até porque tudo influencia. Como eu disse, tudo influencia. O sono, a alimentação, aí você realmente, mas os objetivos, o biotipo, tudo vai influenciar. É porque, assim, o crossfit é uma modalidade que veio, tipo, tão meio que da moda, né? Que a gente sempre vê as pessoas que praticam postando foto, fazendo vídeo, pegando aqueles pesos. Que, assim, dá a entender que realmente é uma atividade, né? Que requer muita força. Muito E, assim, a gente tá aqui tirando, né? Mitos e verdades sobre Sim, crossfit. sim. É verdade. Que, assim, eu tô achando super interessante. Tô só ouvindo, porque essa semana eu fui convidada pra ir pro box, amiga. Vamos embora pro crossfit. Eu, tá, vamos. E por que não foi ainda? Porque, ó, a gente tá nesse toda vez. A gente, Toda conversa é isso. Viu? Todo convidado Vamos. aqui é a gente vai fazer A gente dieta. vai começar, A gente vai pra academia. É. Mas eu vou, cara. Calma. Mas- Vai chegar um podcast que a gente vai dizer, olha, a gente tá fazendo atividade física, a gente tá na dieta. Eu quero estar nele, pode me chamar. Com certeza. Mas é o tipo de atividade que faz com que você... mas você quer mostrar sua evolução. Poxa, Você se sente desafiado, né? É um desafio, né? mas é aquela questão. Você já viu no começo essas meninas pegando peso e mostrando? Só Fazendo... não, né? Sabe por que não? Porque fazem com cano de PVC de 1,5 m. Então ninguém vai postar vídeo com um cano de PVC de 1,5 m. Todo mundo vai querer postar um vídeo com a barra, com peso, Verdade. levantando isso, fazendo aquilo. Então, assim, é diferente. Hoje, toda a dinâmica que a gente coloca, até para os mais antigos, se inicia com cano de PVC. Então, na maioria das vezes, tu não vai querer postar. Oxe, mas tu tá levantando o quê? O que é isso? É um cano de PVC. É. Então, assim, ainda tem o fato do modismo, certo? Sim. Por ser uma coisa nova, se entende. Isso termina influenciando também, Jason, algumas pessoas a se machucarem. Porque Exato. quando você vê ela, porque fulano tá fazendo, não vê todo o processo que ela chegou para fazer, já quer fazer logo. Exato. Verdade. E até o que a gente utiliza lá. Após as aulas, aí a gente vê fulano e ciclano parando, colocando no celular para poder fazer um vídeo com a carga que ela não estava trabalhando dentro da aula. E depois da aula ainda. E assim. após a aula. Eu sou um cara muito chato com isso. Eu vou lá simplesmente, o que é que houve? Aí se não, posso postar um vídeo. Tem condições? Suporta isso? O movimento vai sair certo? Se você fizer toda a dinâmica de movimento, contanto que não implique, certo? Na carga e na sua postura, ótimo. Faça o que eu quero olhar. Quando você fizer, Você grava aí o eu vídeo. digo pra você, se tá certo, tá errado, e você consegue fazer. Ótimo. Mas mesmo assim, a gente ainda deixa livre para dentro da aula algumas pessoas fazerem os vídeos e tal. E a gente sempre tende a deixar o aluno mais confortável. Caso grave, tenta mostrar pra gente, só pra gente ver se tá certinho, se tá tudo ok. Porque dentro da aula a dinâmica é grande, mas mesmo assim a gente fica muito ligado nas posturas. Às vezes não dá pra ficar ligado com relação ao uso do celular, com relação a vídeos. Porque às vezes bota lá no cantinho e deixa lá gravando a aula toda. Mas a gente sempre chega lá, às vezes aparece o pezinho da gente, o rostinho, porque a gente passa lá e cobra bastante essa questão de postura. Mas tá certo. né? Então, esses vídeos aí que se colocam para ser feitos, a gente também cobra bastante, principalmente com relação à evolução. Se tiver condições de postar, que seja dentro da aula e que seja algo que não implique no movimento e nem na postura. Não, mas tá certo, porque assim, feito a gente tá falando, pra vocês. Tem alguma pergunta? Pra você se machucar é muito fácil, né? Então, por isso a importância realmente do acompanhamento. Pode falar. A gente sabe que a atividade física não faz bem só para a saúde física, faz muito bem para a mente também. Tem algum aluno que ele diz a você que sentiu isso na pele? Tem vários. Tem vários. Na pele, a mudança da mente também. Isso. Normalmente, o que acontece? Quando a gente procura algo mais dinâmico, certo? A musculação, ela tem uma maneira mais estática,
com relação à programação de exercícios dentro, na prática. Na prática. E aí, quando você vai para uma atividade mais dinâmica, o que é que acontece? Socialização. Muitas vezes na academia você coloca um fone de ouvido e vai treinar. Coloca o fonezinho, bota a música no celular, mas está tocando música na academia. Mas você se acha, mas eu não quero socializar com ninguém. Simplesmente você não faz. Ótimo. Lá, praticamente você é obrigado a socializar. Da seguinte forma, que todo mundo hoje é essencial. Para todo mundo ter um mínimo de contato com o ser humano, que seja para distração, certo? Ou apenas para escutar. Então, quando a gente chega lá dentro do box, que o pessoal se sente, já aconteceu várias vezes de chegar um aluno rindo, brincando, e de chegar aluno chorando, e sair de lá rindo, e sair de lá e dizer, a melhor coisa que eu fiz hoje no meu dia foi vir treinar. Então, a parte psicológica, ela é influenciada extremamente, de todas as formas, por conta da dinâmica, e não é aula chata, onde você, gente, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. É onde a gente começa realmente a distrair, e às vezes a gente até brinca ali na hora, gente, o que é que vocês têm hoje? Porque exatamente, a dinâmica é tão grande, certo? Nessa parte psicológica, nessa parte sentimental também, a distração, a diminuição do estresse é tão grande, e o relaxamento é tão grande, que você realmente sai leve. Vou pro cross. Você sai leve. Essas promessas de Então, Paloma assim, são ótimas. Normalmente, Vou pro cross. Vou começar, viu? Segunda-feira. esse negócio de vou começar no... Jason, tu posta no Instagram, Jason, Não pra existe. gente ver se ela No dia que começou eu ou chegar não, lá, vê se- Jason. Vou começar segunda. Hoje é Né. terça. Pode ser hoje, né, Pode Jason? ser hoje, né? Tá. Exatamente. Então, a partir do momento que você diz vou começar, eu vou hoje. Eu vou hoje. Não, mas deixa eu sou pra fazer- assim. Quando deixa eu digo que pra vou começar amanhã. começar, eu comecei uma dieta na quinta-feira. Hoje é terça, dia 17, viu? Tá sendo gravado o programa no dia 17 de janeiro. Meu Deus, olha pra isso. Ô, Jason, deixa eu te dizer um negócio. Agora uma pergunta que não quer calar. Sim. Tu faz aula também. Coisa que eu mais amo fazer. E é. Exatamente. Mas tu faz junto com os alunos ou tu tem um horário que tu faz só tu? Veja, tem uma dinâmica que a interação com o aluno é sempre o mais importante. E aí o fato, a gente fica alternando às vezes, eu sempre me encaixo dentro das turmas. E eu sempre acabo brincando, hoje eu vou treinar com minha melhor turma. Quando tem um outro professor na aula e dá pra gente realmente ter esse revezar. E a gente vai lá e treina. É uma coisa que eu gosto. A intensidade... Mas tu consegue fazer todos os dias? Ou Não. Exatamente. É uma pena que eu gostaria de ser aluno também. Porque é nessa parte que ele tem o privilégio de treinar todos os dias e vamos dizer que a gente, professor, a gente só tem 3 vezes na semana, no máximo 4 vezes na semana. E aí sobra às vezes pra gente treinar sozinho. E também acontece. E eu vou lhe dizer, é muito chato. Era o que eu ia É perguntar. muito Tu chato. consegue fazer tudo? E aí é por isso que eu digo que a forma dinâmica de você trabalhar dentro do boxe é tão bom, certo? Psicologicamente, que quando você vai treinar só, aí você realmente vê o que é estressante você treinar só, não tem ninguém, porque aí você sofrendo e olhando pro lado e vendo que alguém tá sofrendo junto com você. E acaba sendo engraçado, porque quando você não tem mais suporte nenhum, certo? Isso eu tô falando com relação à intensidade, tanto para quem tá iniciando, tanto para o pessoal mais ativo. Aí você olha pro lado e vê que tá todo mundo no mesmo barco. E aí todo mundo se ajuda. Se vai correr, vai todo mundo junto. Se volta todo mundo. Então, é uma dinâmica que ajuda mentalmente, sim, a prática da atividade. Principalmente, mais dinâmica é onde você consegue ter um resultado muito maior e os objetivos vão lá para cima. Muita gente diz, não consigo fazer musculação. Mas quando... Ui, quase que eu espirro agora. Mas quando é dança, quando é crossfit, essas coisas dinâmicas, consegue ter um... Pois é, a distração e a diminuição do estresse é muito grande. É muito maior. Ô, Jason, e engraçado, como ser humano realmente depende da comunidade, né? Sim. Porque às vezes você tá sozinho, vamos supor, com aula de crossfit, você e o aluno. Eu digo por mim, que eu já ia dizer logo, consigo não, consigo não. Quando você vê o outro, você Sim. tem até um estímulo de conseguir fazer. A mesma coisa que a gente comenta muito sobre o grupo de emagrecimento com os nutricionistas. Tem gente que teve uma nutricionista que participou com a gente, que ela falou que ela tinha um paciente que era em consultório.
E ele preferiu ir pro grupo, porque teve um resultado muito melhor pelo incentivo, pelas coisas Isso. assim, porque é a comunidade, né? Então, Sim, o quanto sim. faz bem. Então, a gente trabalha muito, mas tem os alunos de personagens. Tem, existe. Tanto na musculação quanto o Tu cross. faz personal ainda hoje? Isso, E nas academias? também. E é. também. A gente tenta ter uma diversificação grande, até porque é a minha área. E eu gosto de ter esse contato pessoal. E o fato de ter esse contato pessoal lhe deixa apto para você trabalhar tanto na residência, certo, do aluno, quanto nas academias e quanto no box de CrossFit também, que até então lá existe um trabalho personalizado. No CrossFit também, tem Também. personal e Exatamente. Sabia A não. gente, de acordo com os seus objetivos, dá pra gente detalhar tudo. Mas eu só posso ter programas de personal dentro e voltado para academia de forma nenhuma. Para musculação, de forma nenhuma. Tem pra tudo. Para todo e qualquer lugar. A gente precisa de quê? Apenas dos objetivos, principalmente para quem está dando aula. Eu preciso saber o que o aluno deseja, o que o aluno quer, qual é a realidade funcional dele no momento, certo? Para daí eu estudar e detalhar o que pode ser feito para ele. E aí dentro do cross também é aberto para isso e dá para a gente trabalhar sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Que legal, não sabia que tem personal na parte Tem. do cross, não. A gente só coloca o nome personal cross. E é. Só muda isso. Ô, Geison, e quando tem competição? Certo. Você normalmente, claro, né, é avisado com antecedência, Sim. avisado tanto interno, estadual, enfim. Quanto tempo antes o pessoal começa a treinar, assim, a se preparar? Porque claro que você vem num ritmo de Isso. treinamento, mas pra competição é outra coisa, É, né? diferente. É. A gente vai ter agora mais uma competição de evento nacional. Tem um evento nacional em Recife, em maio. E aí a gente tem uma preparação de no mínimo 3 meses a 4 meses. São tempo, certo, necessário para a gente poder voltar a interagir com um nível de atividade alta e que seja progressiva, voltado para aquela competição. Aí, no caso, por exemplo, tem 10 alunos que vai participar. Certo. Aí tu anuncia lá na academia, no box, né? Aí o pessoal, já diz, eu quero que ele se inscreve. Aí você faz um treino na semana específico para esses 10 Isso. alunos, separado dos outros. Totalmente separado. O que acontece? Temos aula de LPO e ginástica, que são aulas mais específicas, segunda, quarta e sexta. São treinamentos específicos para quem quer evoluir dentro da modalidade. Então a gente já coloca dentro da modalidade, dentro das aulas do box, para quem quer evoluir, para quem quer melhorar. E é isso para quem gosta e para quem realmente quer evoluir, entra na aula com o intuito de eu quero chegar numa competição, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar meu cardio, eu quero melhorar minha massa magra. Isso tudo voltado para as práticas do cross, que tem como fazer. E aí a gente já deixa esse espaço reservado, porque aí quando chega nos níveis de competição, a gente programa e deixa tudo detalhado, porque toda a competição ela tem alguns níveis, certo? De cobrança. Quando eu falo cobrança, é níveis de condicionamento. Então, temos skill, scale e RX, que são categorias que a gente fala, o iniciante e aquela pessoa que não é mais iniciante, que já tem um condicionamento elevado, que já suporta uma Já carga. teve alguém que quis competir e tu disse, você não está preparado. Não, a gente deixa bem consciente. Só, a prática de competição é boa, é ótima. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar pelo menos preparado. Então vamos iniciar todo o trabalho de treinamento para a gente ver se até o dia da inscrição a gente realmente tem condições de ir. Porque imagina só, todo aluno e aquele aluno que está iniciando agora, todo empolgado, mas eu quero competir também. E aí ele não tem esse suporte necessário. E aí quando ele vai fazer a prática, mesmo assim ele vê e a gente entende que ele ainda não tem esse suporte todo, mas mesmo assim a gente ainda autoriza ele dentro da competição. O que é que acontece? Chega no dia da competição, o sujeito vai passar mal, Verdade. e aí ele não vai Pode se ter, machucar. vai se machucar, que é muito... Gente, o pessoal que é muito condicionado, que está preparado a ter determinado tipo de treino e pronto para a competição, às vezes quando chega antes da competição ou até mesmo na competição se machuca. Verdade. E aí o exemplo, mas depende de vários fatores, e principalmente para quem não tem condições ainda, a gente realmente deixa bem consciente, eu acho que para essa não, mas para outra São quantas que tem no ano? são várias, só que a gente faz uma programação de pelo Muito menos caro
essas inscrições? É claro. Depende. Mais ou menos, normalmente, a gente vai para competições em trios. Por que em trios? Porque é uma maneira mais fácil de você ter a socialização. De você realmente, poxa, eu posso, você também pode, A gente mas se ajuda. Mas ele ainda não pode, tanto. Mas aí eu vou lá e só, então o que tu não pode eu faço. O que realmente você ainda não tem condições de fazer, eu vou lá e faço. Então assim, tem dessa dinâmica da gente realmente se ajudar e todo mundo tá no mesmo barco. A gente deixa isso bem, mas tem gente que quer competir individualmente. Beleza, então a gente vai ter que se preparar um pouco mais, porque a gente só depende dele. Se a competição é individual, se ele não estiver pronto, ele não vai sair do lugar. Verdade. E as competições normalmente é isso. Você tem uma série de atividades que você, para passar para outra atividade, você realmente tem que ter aquela questão resolvida, ter um tipo de exercício resolvido para poder ser liberado para São passar para níveis, realmente, para né? passar para outra fase. E normalmente ou você tem condições de passar para outra fase ou simplesmente você fica nela. Então o trio ele é essencial e normalmente a gente faz em dupla, em trio, já pela dinâmica. E o Cross Kids também tem competição? Tem. Tem. Mas nacional assim ou vocês fazem interno? Não, veja só, tem interno, tem nacional, tem regional, E é? tem, certo? Que bom. Isso depende muito de cada centro que vai realizar o evento, de colocar ou não. A gente tem tanto kids, a gente tem teen, certo? Que é aquela galera de 14 a 17 anos, os adolescentes, mas também tem a turma que é os adultos, os masters, que são o pessoal de 35 mais. E é misturado homem com mulher? Ou tem a parte de mulher, a parte de... Isso, tem a parte, do jeito que você falou, tem a parte de mulher, a parte de homem e a parte misturada. Não tem problema. Normalmente a gente fala de trio misto, que aí 2 homens, uma mulher, e aí trio masculino, trio feminino. E aí tem essa dinâmica que também a gente pode fazer. Tem Master mais 45 também, que aí tem os adaptados também, que é a coisa mais interessante do mundo. Inclusive a última competição que a gente foi, tinha a turma de cadeirantes fazendo cross, que é aberto para todo tipo de público. Tinha uma senhora de 65 anos fazendo a mesma atividade com a menina de 20. Idoso pode fazer também? Está aberto para qualquer tipo de público, seja ele adaptado ou não, tem algum comprometimento ou não, físico ou psíquico, não tem nenhum problema. Entendeu? Tudo será ajustado à realidade funcional de quem vai praticar. Dizem que crossfit vicia, né? Tô com medo de ficar viciada. Vicia. Ela nem começou. Mas tudo Não, aquilo... ele tá falando, eu já tô me sentindo a crossfiteira. Mas tudo aqui... Vou pra competição. Imagina viu? só. Não, Não, o cano de PVC. Mas aí Não, mas eu posto, viu? Se eu for levantar o cano, eu posto. Pronto, poste porque assim, vai ser sua evolução daqui a algum tempo. Comecei assim, estou aqui. Imagina só uma atividade que você vê resultado, porém, certo? Você se dedica ao máximo para isso. É uma evolução. E por que não gostar? E por que não viciar? Verdade. Por uma coisa boa e que vai trazer muitos resultados. Então, realmente é viciante, sim. Às vezes, quando você passa 1 ou 2 dias sem ir... É um estilo de vida, sim. Exatamente. Então, crossfit não é moda, veio pra ficar. Exatamente. Estilo de vida. Que bom. Estilo de Adorei. vida. Eu já fiz Mitos uma e verdades. experimental lá. Tem outra pergunta aí? Palma tem um aí. Fake news. Sim. Qual foi o maior fake news que você já ouviu sobre crossfit? Não, essa questão de... Tem vários. Esse de se machucar é bem... O que mais afeta o pessoal com relação às perguntas são, resumidamente, são lesões. Porque o CrossFit, especificamente, ele só machuca. Por isso que a gente veio Muita com essas gente tem perguntas medo, todas. inclusive. Exatamente. Então, assim, a gente tem lá pessoal que tem escoliose, lordose, tá? Que faz. Hérnia de disco, que faz. Tem idoso, 65 anos, 57. Então, assim, são pessoas que fazem o mesmo tipo de treino que o pessoal que faz atividade normal. Mas qual seria a diferença? As adaptações. As variações, que eu falei no começo, o conceito do CrossFit. As adaptações e variações seriam ótimo. Mas eu posso fazer? Posso. A gente faz um trabalho de fortalecimento da região lombar para quem tem hernia de disco. E em determinadas situações,
não é colocado para ele em determinado ângulo também. Mas pode fazer? Pode fazer. Ô, Jason, na aula tu disseste que chega a ter até 25 alunos, Sim. não é isso? Aí, no caso, é um professor só para os 25. Não. Sempre a gente dá um suporte maior para uma quantidade. Porque justamente como tem essa variação de idade, de coisa, Sim. né? Tem Mas pessoas a gente consegue ter 2 professores para essa média de alunos e até menos. Normalmente a gente tem 2 professores em todas as aulas. Ótimo. E aí, especificamente, esporadicamente, quando tem uma aula que chega a ter 5 alunos, 3 alunos, Aí um só é suficiente. aí a gente coloca um professor, que é suficiente, mas o outro mesmo assim fica dando suporte, caso precise, sim. Porque assim, é muita coisa, termina às vezes você, Sim. né? Aí Sim. é justamente... A gente tem esse olhar também, por isso que também a gente disponibiliza esse aplicativo para o nosso aluno, para a gente poder saber o quantitativo de pessoas para aquela aula. E se preparar já, né? E a gente se organiza para isso. E aí não tem problema. É realmente... Bacana. Vamos entrar no CrossFit. Bora, eu fiz uma aula uma vez, mas eu não vou ter mais Foi. não, mas foi a hora. 5 horas da manhã. Mas agora é de 6. Agora É 1 hora, é? 1 hora de atividade. Mas é muito boa, eu fiz, tu lembra? Lembro. Eu já faz um tempo, foi... Morreu. Foi. Morreu. Foi. Mas é, mas é normal. Porque assim, a gente chega Mas na verdade, é muito bom. tem que ser realista. É uma atividade que, para um iniciante, tem que se adaptar mesmo. Mas o iniciante, ele chega tão cheio de vontade para querer todo o resultado possível em uma semana. Se prepara, para iniciante aqui. Que aí a gente deixa ele bem consciente também que, calma, a gente vai chegar lá. Mas calma. Às vezes, poxa, velho, mas você é tão realista. Eu penso, mas se eu não for realista, Tem que se eu não trabalhar com a verdade, aí eu vou dizer assim, Paloma, vai entrar segunda. 18 de fevereiro. Quando eu quero for- definir tudo. Aí, vê só, aí o cara chega aqui, começo de fevereiro, o cara entra, aí no carnaval ele quer estar com barriguinha trincada, todo bonito. Não tem condições, não vai. Não vai. Não vai. Então, assim, é uma experiência que você vai ter com a modalidade, mas que você sabe que você vai ter que se dedicar para ter resultado. E quando tem resultado, não se preocupe, é aquela questão. Não vai viciar. Só Vai quer viciar. cada vez mais melhorar, né? Exatamente, a evolução. Para tudo que a gente faz na vida, tanto ela, vida pessoal, trabalho, a gente precisa, na verdade. É um objetivo individual que eu levo para a vida. Ou você tá num relacionamento para evoluir, ou você tá num trabalho para evoluir, ou você tá numa prática de atividade física para evoluir, ou você não tá. Porque imagina só, você tá num relacionamento onde você permanece. É estático. Você tá numa empresa que você não vê evolução de reconhecimento profissional, financeiro. Isso aí vai fazendo com que vai afetando você psicologicamente. Com certeza. E vai deixar você refém daquilo. É isso que, pra mim, eu coloco sempre, vai evoluir? Vai. Vai melhorar? Vai. Vai se dedicar? Com certeza. Exatamente. Gostei. Aí, CrossFit, minha gente, está registrado isso aqui. A gente- Amanhã. exatamente. A gente, Próximo episódio a gente fala pra vocês. pois é. A gente vai postar aqui, ó, na televisão, Paloma Não. faz... Não, gente, eu vou mostrar. Garanto que eu vou pontuar. Tá vendo aquela menina ali? Vou pontuar. Vou deixar bem claro. Mas enfim, mas o enfim. CrossFit é Mas o que que bom, deixa. foi assim, foi bem esclarecedor. adorei. Sim. o que Adorei o você Eu espero que trouxe. tenha sido. É porque, inclusive, até eu mesmo tinha muito, assim, por mais que eu já tenha feito até uma aula, eu disse, minha gente, às vezes eu nem sei se perguntar o que é CrossFit, você sabe o que é, mas não sabe explicar, né? E essa questão de que tem para criança, para idoso, Exatamente. muitas pessoas se assustam. E pensam que assim, tem- né? O tem- objetivo do Pharmacast é justamente esse. A gente tá aqui falando, a gente tá aprendendo. Sim. Às vezes as meninas falam, Paloma, tu tá tão calada assim, mas é porque eu gosto de ouvir, eu gosto sim. de entender mais. É a mesma coisa que a gente tá passando pra vocês aí. É. Porque do mesmo jeito que a gente tem as dúvidas, com certeza muita gente tem. Exato. Né? E Agora só falta colocar em prática, né? Porque o que Pois já veio é. de nutricionista aqui. Todo episódio Educador falou, físico é o primeiro. segunda-feira eu começo, eu estou pra começar. Não, Eu preciso calma, minha fazer. gente, calma. todo episódio. Também quando eu começar, ninguém me para mais, tá? Desculpa. Então vamos lá. Começa. Competição, Então, começa. aí vou eu, viu? Como vai ser a próxima? Vai ser quando mesmo? Maio. Tem calma, né, Jason? Me diz teu nome que eu já escrevo. Já pra gente não correr o risco. Maria. Pois pronto, pois, Jason, muito Não, eu obrigada. que Espero que você agradeço. tenha Não. gostado.
Vamos marcar outros aí. Experiência incrível. O próximo que a gente vai Limit marcar... Box tem Instagram, né, minha gente? Tem. Vamos seguir Limit Box, Bota né? aí, Duda. E o próximo que a gente vai estar aqui vai ser falando a experiência de evolução de Paloma. Com Tá. certeza. Você e ela. O personal. Combinado, Pronto. registrado, viu? Registrado, viu? Tá Exatamente. combinadíssimo. Foto antes e depois. Foto hoje depois a gente tá passando comprovando, aí. né? Gente, Exatamente, não se 2023 é o meu ano. Ou Arrasou. vai ou racha. Pois pronto, Jason, Não, eu que muito, agradeço. muito Obrigado pelo Pessoal, eu convite. espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, entrem lá no Instagram de Jason. Ele faz aula experimental, né, Isso. Jason, também. Temos aulas experimentais, e aí sem nenhuma taxa, claro. E aí você tem aquele gostinho de poder participar, pelo menos, às da vezes aula, você para diz poder assim, realmente poxa, tirar um pouco da dúvida. Eu vou me inscrever se eu não gostar. Né? Então Exatamente. ele tem realmente essa abertura que é muito bom. Você vai, o horário que você quiser, né? Marca Isso. com ele, faz aula experimental. Só marcar antecipadamente que a gente vai lá, ajusta. E Sigam será uma lá honra. no Instagram de Jason. E pessoal, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, minha Um gente. beijão.